Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença dessa sala cheia. Ouvi dizer que a responsabilidade, em parte, é da Ana Malha, que trouxe seus alunos. Queria agradecer muito a presença do Saulo, do Jorge e da Ana Malha aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação da mesa, depois deles, e, em seguida, eu passo a palavra nesta ordem aqui, para que eles façam uma apresentação inicial. Bom, correndo o risco de repetir o que quem está aqui desde o início do evento já escutou diversas vezes, mas falando também para um público mais amplo que nos assiste pela internet, para quem só está vindo hoje, este ano Conexões completa 10 anos de existência. Eu estou quase lá, estou há 9 anos e meio no projeto. Nesse tempo, o projeto reuniu uma quantidade considerável de informações sobre gente que trabalha com literatura brasileira no exterior, professores, pesquisadores, tradutores. Essas informações chegaram a nós por meio das respostas a um questionário que procura mapear áreas, autores, conhecimento de políticas de incentivo à tradução, temas de cursos, livros publicados, traduzidos, entre tantos outros dados. É um mapeamento nunca antes feito nesse formato e fundamental para entender os meandros de entrada da literatura brasileira lá fora. A questão que origina esta mesa é chave para o mapeamento. A pergunta que diz o seguinte: você tem interesse na literatura produzida a partir dos anos 80? Quando eu digo que é uma pergunta-chave, eu me refiro ao fato de ela se relacionar com o começo do projeto. E, portanto, é preciso historiá-la brevemente, né, ou historiar o projeto. Havia, naquele agora já distante 2008, uma aposta, 2007, ainda no fim de 2007, uma aposta de mapeamento da literatura brasileira contemporânea. O projeto começa assim. Os primeiros questionários confirmavam uma procura por essa literatura, sem, no entanto, excluir o interesse na literatura já estabelecida, a literatura canônica, em especial a produzida na primeira metade do século XX. Com isso, que, num primeiro momento, poderia ter sido um mapeamento dos autores brasileiros contemporâneos traduzidos e estudados no exterior, ampliou-se para um mapeamento mais amplo de literatura brasileira tout court. E com tudo que isso implica, do arco temporal mais amplo, a literatura brasileira desde as suas origens, se isso fosse apontado nos questionários, até os autores mais controversos quando vistos sob a ótica da academia brasileira, né, das universidades brasileiras, e não as universidades do exterior. Trata-se, na verdade, de um mapeamento, aqui estou usando um pouquinho, não sei o que o João César, o Felipe e o Claudinei vão achar disso, mas de um mapeamento de literatura brasileira e não da literatura brasileira. O acréscimo do artigo aqui poderia soar normativo, e, como isso já foi falado ontem pelo João César, a ideia é bem outra. Tudo isso para chegar ao tema da mesa, que se origina naquela pergunta, mas não se esgota nela. Eu confesso que, desde ontem, a fala do Marc Gamal, eu fico notando todas as minhas intercalações, essa coisa do português, que a gente fica fazendo várias intercalações e parênteses antes de chegar ao ponto, né? Tudo isso para chegar ao tema da mesa, que se origina naquela pergunta, mas não se esgota nela, que é a recepção da literatura brasileira em relação a contextos específicos. Em primeiro lugar, contextos regionais. Aqui, Inglaterra, Itália e França, nesta ordem, né? Em segundo lugar, como também já se falou ontem, a gente tem que considerar que há uma diferença razoável entre a recepção da literatura brasileira nas universidades e fora das universidades. E quais consequências, então, é preciso levar em consideração quais consequências advêm dessa realidade. Portanto, é também desses contextos que eu imagino que a gente fale aqui. Bom, a Ana Malha Alves é professora de literatura brasileira na Faculdade SESI de Educação, aqui em São Paulo, e fez seu mestrado, tem um trabalho bastante interessante, sobre a recepção da obra da Clarice Lispector nas revistas acadêmicas do Reino Unido. O Giorgio de Marques é professor de literatura brasileira e portuguesa na Universidade de Roma III
Ele esteve conosco 3 anos atrás, acho que é isso, né? Quando tratou das estratégias editoriais de divulgação da literatura brasileira na Itália. Ele compôs uma mesa que era a respeito disso. Na época, dirigia, não sei se ainda dirige, pelo que eu vi, não, uma coleção de ficção ibérica para uma editora italiana. É também tradutor e editor da revista Krypton. O Saulo Neiva é professor de... Já foi apresentado ontem mais extensamente pela Fernanda, mas as minhas apresentações estão sendo mais breves aqui. Saulo Neiva é professor de literatura brasileira também e portuguesa na Universidade Clermont-Auvergne, em Clermont-Ferrand, na França, onde dirige o Centre de Recherche sur les littératures et la sociopoétique. Bom, como temos feito desde ontem, vamos seguir a ordem que aparece no programa. A gente começa pela Ana Malha, em seguida o Giorgio, e então o Saulo. As perguntas já podem ser feitas à medida que as falas transcorrem, ou quando, enfim, ao final também, como preferirem, mas já podem ir mandando. Tem que ser por escrito, elas devem necessariamente ser por escrito, e aquela moça ali está distribuindo os papéis adequados. Então, por favor, Ana Mária. Boa noite a todos. Já é boa noite, já, né? Queria agradecer muito o convite e falar que eu já era fã do projeto Conexões, e, para mim, então, significa muito estar aqui, porque, como eu fui estudar a recepção fora, sabia desse grupo que já existia, né? E sempre quis estar em contato, ver o que eles estavam fazendo. É um trabalho muito incrível que eles fazem. Pessoas da literatura fazendo planilhas, né? O que é muito incrível também. E uma coisa quem eu gostaria de agradecer bastante é ao João César, de Castro Rocha, pelo convite, que foi... O convite formal veio dele, né? E, bom, os alunos que estão aqui, principalmente também pela presença, vocês estão lendo um texto do João César, ele está aqui. Dá oi, João. Está aqui. Então, vamos lá. Eu tive a possibilidade de fazer um mestrado na King's College de Londres, sobre a supervisão do David Trees. E lá eu analisei a recepção da Clarice Lispector, buscando ver qual foi a primeira vez que ela foi citada ou que teve algum artigo acadêmico relacionado a ela, até o último ano da pesquisa, que foi 2013. Tá? Então, os dados que eu vou apresentar são de onde eu encontrei, que é a primeira publicação que cita a Clarice Lispector, que é do John King, de 1985, se eu não me engano. Então, é de 85 a 2013. Tá? Preciso embarcar num doutorado e continuar isso, ou deixar a sugestão para quem quiser. Vamos lá. Então, eu vou analisar, né, a recepção dela no contexto acadêmico, como a Rita falou, e foi discutido ontem aqui também. A recepção da literatura brasileira é muito específica no contexto acadêmico mesmo, né? Então, é isso que eu queria saber. A Clarice Lispector, na verdade, apareceu para essa pesquisa não exatamente como o foco, né? O foco, para mim, era a questão da recepção, como eu falei, mas ela é a que aparecia em mais periódicos britânicos, ela é a que aparece em todo, né? Isso eu fiz um mapeamento em todo o currículo de universidade britânica que ensina em português, ela vai estar na graduação, em alguma disciplina. Então, pela notoriedade dela, foi a autora escolhida para a gente entender essa recepção focada de uma autora em si. Né? E, como vocês sabem, ela está virando um mito. Né? Ela tem frases no Facebook de Clarice Lispector, tem uma biografia imensa dela, enfim, ela está virando uma coisa além da academia. Né? A Clarice Lispector está assumindo o papel de mito mesmo. Então, foi muito interessante de ver essa chegada num outro lugar. Não sei, meu PowerPoint está por aí? Ah, está aí. Tá. Então, e como é que eu passo ele? Vocês passam para mim? Ah, obrigada. Tá. Então, é interessante ver que, em 2005, uma das principais acadêmicas a publicar sobre Clarice Lispector no Reino Unido, que é a Claire Williams, que, se eu não me engano, também foi orientada pelo David Trees, não tenho certeza. Pelo John Gladstone, tá. Que foi orientador do David Trees, se eu não me engano. Enfim,
Ela é professora da Universidade de Oxford hoje, né? E ela publicou um artigo onde ela diz que a Clarice Lispector é the most celebrated Brazilian woman writer, né? Então, atesta-se, né, pela Universidade de Oxford, que é a principal escritora brasileira mulher, né, do Brasil. Então, eu queria entender essa passagem, da entrada dela até chegar nessa consolidação grande dada pela Claire Williams. Então, foram analisados, para entender o contexto britânico, a gente analisou os periódicos, né, ou seja, onde circulam as produções de conhecimento dos professores, dos acadêmicos britânicos. A gente chegou nos principais periódicos, que são esses, né, que é onde publica-se mais sobre os estudos brasileiros. Lembrando do contexto, né, dos estudos sobre o Brasil no Reino Unido, que é sobre Area Studies, né? Não é, como nós fazemos aqui, um estudo de literatura brasileira, mas estudo sobre Brasil. E, na verdade, como foi dito ontem, sobre América Latina e estudos lusófonos e Brasil, né? Então, o Brasil aparece no meio de uma coisa ali que vai encontrar estudos socioeconômicos, políticos, culturais, literários, artísticos e tal, né? Então, esses journals, eles não são só sobre literatura, como vocês podem ver. Então, dá para a gente já entender que a Clarice Lispector circula pelas áreas que aqui a gente definiria só como departamento de história, sociologia, etc. Tá? Um outro journal que foi analisado, que é o Journal of the Institute of Romance Studies, que também estava disponível na biblioteca da King's, não tinham, eu só cito para falar que não tinha nenhuma citação sobre Clarice Lispector, tá? Mas ele também foi analisado, seria um 7º. Então, foi um trabalho bastante braçal. Eu imaginava que eu faria pesquisas mais teóricas na vida, e foi bem braçal, no sentido de ir para a biblioteca todos os dias, pegar, né, os periódicos antigos, tirar a poeira mesmo e tentar achar nos que não estão ainda digitalizados. Nos que já estão digitalizados, hoje é muito mais fácil fazer pesquisa do que antes, né? Então, quase metade deles já estavam todos. Você digita Clarice Lispector e vai te mostrar onde que o nome dela surge. Então, como eu falei, surgem em artigos inteiros sobre ela, ou, às vezes, surgem um artigo sobre socioeconomia e que tem uma citação com ela ali, que eu também analisei e aparece aqui. No final da dissertação, eu fiz uma lista que eu trouxe, depois, se a gente abrir o PDF, dá para ver também. É uma lista que consta, em cada journal, qual é o artigo que está somente citando ou que está falando exatamente dela, em que ano, qual volume e tal. Então, está tudo compilado. Tá? Essa é uma compilação que seria bacana manter, né? E também, depois disso, eu fiz uma análise de onde estavam trabalhando os intelectuais que falaram sobre ela. Então, por exemplo, a Claire Williams, quando ela começa a escrever sobre a Clarice, ela ainda não está em Oxford. Ela está numa outra universidade que eu esqueci agora, e depois ela passa para Oxford. Então, isso está mapeado também. Tá? Então, falando isso, como a gente sabe, esse conceito de Area Studies, que o Brasil aparece, é legal pensar que ele aparece no contexto acadêmico do Reino Unido um pouco no começo dos anos 80, se eu não me engano, num momento de movimento mesmo de solidariedade às opressões da América Latina, né? Então, os intelectuais, os acadêmicos que estão estudando o Brasil têm essa preocupação e têm financiamento, né? É um financiamento governamental para que isso exista. Então, começa-se a existir os reports e os relatórios sobre o Brasil, a situação do Brasil, e aí a literatura brasileira vem dentro disso. Tá? Então, nesse sentido, fica um pouco mais fácil do nativo brasileiro entender uma coisa que me deu um choque inicial, que foi essa primeira citação do nome da Clarice em um desses periódicos, que foi pelo John King, em 85, como eu disse, em que ele a chama de uma grande feminista latino-americana. Essa é a citação. Então, nós nativos, enfim, foi uma surpresa para mim, imagino que seria para a maioria, talvez, não sei, porque, claro, que ninguém vai deixar de fora, né, o caráter do feminismo na Clarice, mas talvez não seja a primeira coisa que a gente vai falar quando vai pensar na imagem dela, né, uma feminista latino-americana, porque essa definição envolve uma questão de luta, de luta política, de atuação, que os nativos talvez acompanhassem, né? Sabia que ela era casada com uma diplomata, a questão dela ser branca, várias questões que talvez a gente não visse isso tão claramente. Mas, no contexto da recepção
né, de um país de intelectuais que estão querendo ajudar na solidariedade contra as opressões que nós passamos aqui, talvez isso foi mais visível, a força que ela teve de publicar, como que ela publicou, o que ela fez, tal. Então, para mim, no primeiro foi um choque, depois foi um aprendizado, e até hoje eu estou tentando entender essa citação, né? Então, mas essa é a primeira forma, tá, que ela aparece. E ela aparece nesse artigo, exatamente na página 128, depois quem quiser ficar com essa bibliografia, via o boom latino-americano, né? Então, o John King está analisando, é um artigo em que ele analisa como que o boom, porque o boom chegou, né, os escritores do boom latino-americano, enfim, Cortázar, Garcia Marques, Fuentes, todos, Borges, eles chegaram ao grande público anglófono, né? Então, nas bibliotecas das casas das pessoas, enquanto a Clarice ainda é do contexto acadêmico, né? Mas, então, analisando como que chegou e como que deveria chegar mais, ele vai falando, olha, no Peru temos tal escritor, em Cuba temos tal, na Argentina temos... E vai analisando as escritas desses autores do boom, né, incentivando a leitura para todos. E aí, via Peru, Mário Vargas Llosa, ele chega na conexão com Euclides, né, da Cunha, e aí entra Brasil, pela primeira vez do que eu li ali. Então, analisando literatura latino-americana, chega-se à literatura brasileira via Euclides da Cunha, e, quando fala de Euclides da Cunha, ele vai explicitar o conceito de povo, né, para entender a narrativa. O povo, tão em voga a partir dos anos 30, né, um conceito tão importante aqui como nação. E aí, quando ele vai explicar o conceito do povo, ele fala, mas veja só, povo é formado por homens e mulheres, e quem está dando voz às mulheres, aí aparece isso. A more focused view on relationships between men and women can be found in the work of Clarice Lispector, who has recently been discovered in Britain as a Latin American feminist. Então, aí que aparece ela nessa via de entrada, tá? Ou seja, como se ela estivesse dando, por ela estar dando voz às mulheres dessa ideia de povo em relação a Euclides, Vargas Llosa, boom latino-americano, tá? Essa é a linha de pensamento. E aí é muito interessante que, só um parênteses agora, nesse mesmo artigo, porque aqui a gente está com bastante tradutores, né? E os tradutores passam por esse processo de serem legitimados ou serem refutados também. A gente ainda não discutiu isso aqui hoje, nem ontem, mas não é tão simples se tornar o tradutor, nome de um escritor de nome assim, né? E como vocês conseguiram até o momento. Mas então, nesse artigo do John King, ele cita, olha só, ele fala assim, ela foi conhecida como uma latino-americana. O primeiro livro dela foi publicado como The Apple in the Dark em 1961. Não fala quem é o tradutor. E ele fala, Carcanet vai publicar também já publicou em 1960, Family Ties, com uma ótima tradução do Giovanni Pontiero. Então, o fato de ter sido o Gregory Rabassa que traduziu A Maçã no Escuro, ele não fala nada, né? Mas o fato do Pontiero ter traduzido Laços de Família, ele elogia bastante. E é interessante que, depois disso, outros intelectuais, em outros artigos e resenhas, vão elogiar muito a tradução do Pontiero, e é a tradução do Pontiero que sai, e ele que fica como o tradutor de Clarice mesmo, né? Então, só a Apple in the Dark, aqui que eu mapeei, saiu em 61, no mesmo ano de publicação do Brasil, que é uma coisa doida, né? Em 67, em 85 e em 2009. Só do Gregory Rabassa, desculpa, falei ao contrário. Do Gregory Rabassa saiu. Não ficou o Pontiero, ficou o Gregory Rabassa. Ou seja, eles tentam legitimar o outro e fica o Gregory publicando via Estados Unidos no começo. Tá? Então, ele chega no começo para os Estados Unidos, depois é publicado em Londres. Então, a primeira publicação de 61 é da University of Texas, tá? Até chegar em Londres. Bom, esse é o parênteses da legitimação do tradutor, que é uma discussão que aparece entre quem está divulgando ela também. Ou seja, é muito interessante a gente ver, eu acho que eu me alinho muito com os estudos do João César, por isso que eu leio tanto o João César, que é nós precisamos ter a capacidade de olhar para o outro como o outro olha para nós, né? Uma discussão que foi muito frequente aqui ontem é essa. Então, a gente vê, a gente recebe
como no Bernardo Carvalho ele deixou bem claro isso, né? O brasileiro pode fazer isso, pode publicar tal coisa, não pode publicar tal coisa, mas quando é o brasileiro criando a teoria, criando a perspectiva, é um pouco mais difícil. Então, esse tipo de estudo vem aparecer nesse sentido, né, de como que eles, os anglófonos, estão vendo o que a gente faz aqui. Enfim, vamos ver se como uma comunidade interpretiva. Então, o primeiro artigo, depois da citação do John King, vem um ano depois, inteiro sobre Clarice Lispector, e é publicado por uma brasileira, que é a Marta de Sena, 1986, que hoje está na casa de Rui Barbosa, no Rio, né? Então, ela é a primeira a publicar um artigo inteiro sobre Clarice Lispector, uma análise literária sobre Clarice Lispector dentro desses journals que eu encontrei. E é muito interessante que ela, como nativa, ela traz um olhar muito para a escrita da Clarice Lispector mesmo. Então, ela cita parágrafos, ela cita formas de construção de frases, ela cita alguns símbolos. É um olhar bem dentro do texto. É um pouco diferente dos outros olhares que a gente vai vendo. Tá? Só para concluir, nesse capítulo, nesse artigo inicial do John King, ele conclui falando um pouquinho da escrita da Clarice. Ele só fala assim que é uma escrita muito difícil e que, por isso, ele aconselha que todos leiam os contos, que o Family Ties facilita, porque são os contos que seria mais fácil de ler da Clarice. Tá? Então, ele termina assim. Então, é isso, né? É isso. Tá, então, ela aparece aqui nos anos 80, quando ele cita Clarice Lispector, ainda conectada com a ideia de América Latina e conectada com duas outras escritoras, né? Helena Poniatowska e a Luisa Valenzuela, ou seja, as latino-americanas mulheres escrevendo. Tá? E, nos anos 90, a gente já percebe outros tipos de artigo que já começam a ver o Brasil mais separado da América Latina. Começam o início de Brasil diferente da América Latina. E aí a gente vê ela como uma feminista não latino-americana, uma feminista brasileira, né? E começam-se a estudar um pouquinho as especificidades do Brasil. E é muito interessante que esse é o mesmo momento de um desenvolvimento muito forte dos estudos feministas na Europa, né? E a Clarice Lispector aparece citada em alguns artigos sobre os estudos feministas que não falam de Brasil, nem de América Latina, mas que usam o nome dela para legitimar o estudo feminista. Então, aqui, vamos fazer isso porque escritoras como Clarice Lispector no Brasil fazem. Né? Então, o nome dela já vem dando legitimidade aos estudos feministas. Muito interessante também ver isso. Eu trouxe uma citação, eu acho que eu não vou ficar lendo todos, porque a gente não vai ter tempo, né? Mas vocês podem ler aí. É isso. Isso. Então, o Pontiero aí deixa claro como que ela, né, ajudaria com a teoria feminista. No fim dos anos 90, ainda no meio dos anos 90, a Lisa Shaw, por exemplo, e a própria Claire Williams começam a desenvolver estudos que ligam a escrita da Clarice Lispector com a condição psicológica propriamente feminina. Né? Então, além dos estudos feministas, ela como se ela é uma ilustradora de como funciona a psicologia, e isso desenvolve pela visão dela ter que eu acho que vem do Benedito Nunes, da questão existencialista da Clarice Lispector. Né? Então, elas falam um existencialismo próprio da Clarice, e com isso a gente consegue entender a psicologia feminina lendo Clarice Lispector. Tá? Então, os estudos delas vão nesse sentido. E aí, no fim dos anos 90, o David Treese, mesmo, o orientador, ele publicou, se não me engano, foi uma resenha, em que ele fala assim, tem essa questão da condição psicológica das mulheres, mas a gente tem que ver que a Clarice Lispector é a única escritora que une as duas vertentes da literatura brasileira, que são o romance social e o romance intimista. Né? E ele fala mais que brasileira, ele fala latino-americana. Essas duas vertentes da literatura latino-americana, quem une é Clarice Lispector. Né? Então, essa é uma visão que ele solta nos anos 90 e fica publicado ali. Nos anos 2000, tá? Então, e com isso, o que a gente pode concluir? Que especificidades do Brasil ou especificidades sobre a mulher começam a surgir, a emergir. Né? E a ideia de América Latina está um pouco menos discutida aqui. Nos anos 2000, e eu só vou até 2013, né? A ideia em si sobre o Brasil e os problemas típicos brasileiros, e além da literatura, socioculturais, políticos e tal, ganham mais força. Por exemplo,
estudos sobre masculinidade, opressão de gêneros, nacionalismo, subjetividade entre relação Portugal e Brasil começam a ser feitos, e o nome da Clarice Lispector circula por todos esses artigos, né? É o início do debate sobre a identidade dos falantes de português, né? Então, que vai além de Brasil e Portugal, mas então começa realmente uma desconexão com a América Latina, a América Hispânica, e temos uma identidade com falantes de português, com os outros países que falam português, e a Clarice está ali no meio para legitimar esses debates também. Então, ela vira uma via de acesso, né, ao que seria o entendimento da mentalidade nacional linguística da lusofonia, tá? Que ainda não está sendo chamada de lusofonia. É também nos anos 2000 que é lançado o The Cambridge Companion to the Latin American Novel, editado pelo Efraim Cristal. E nessa nova edição, a Clarice Lispector aparece ao lado do Machado de Assis. É muito interessante que é a primeira vez que o Brasil entra, né, nesse companion para o Latin American Novel, e a Clarice e o Machado entram juntos, sem divisão de gênero. Assim. Então, países, né, e Brasil tem esses dois, e continua. Tá? E também é nos anos 2000 que é lançado a Oxford Anthology for the Brazilian Short Story. E aí, o que é muito interessante também é que é dito ali no editorial, no início, que o conto é um gênero tipicamente brasileiro. E aí a gente pode se perguntar, será que isso não tem a ver com aquela primeira citação do John King falando Clarice é difícil, leiam os contos? Né? E aí depois desenvolve para uma antologia de contos, falando que o conto é muito brasileiro. Então, ela quase o gênero que é dado a ela, representando toda a nação. E aí, por fim, começam-se análises sobre o que é chamado literatura africana, de língua portuguesa, né? Eu vou deixar a citação porque é muito grande também, que é do Rothwell. Quando ele então, o que ele está fazendo? O Rothwell está analisando, por exemplo, o Germano Almeida, a escrita do Germano Almeida. E, para analisar a escrita do Germano Almeida, num artigo sobre Germano Almeida, ele fala que um dos conceitos que aparecem na obra do Germano Almeida é o conceito de crueldade. Para explicar o conceito de crueldade, ele faz tudo isso aqui da Macabeia, né? Para falar, ninguém... aqui, ó. Nowhere is this more demonstrated more poignantly than in the character of Macabea in Clarice Lispector's A Hora da Estrela, a pathetic creature who is the recipient... Então, assim, se formos falar de crueldade, o que é crueldade? Ninguém melhor do que Clarice Lispector mostrou crueldade do que na Macabeia. Então, ele pega isso para falar, olha, o Germano Almeida, desculpa, mistura crueldade com não sei o quê, com outras coisas que ele vai trazendo da escrita do Germano Almeida, mas o conceito base a gente pode tirar da Clarice. Ou seja, a Clarice Lispector aparece justificando, né, ou dando base teórica para uma análise sobre literatura africana de língua portuguesa, tá? No fim dos anos 2000. E aí, para terminar, nos últimos anos, de 2010 a 2013, eu consegui mapear 3 vertentes de onde estaria indo as análises sobre a Clarice Lispector. Ou seja, a primeira é o desenvolvimento da Claire Williams em Oxford, e publicando sempre cada vez mais sobre Clarice Lispector, e aí cada vez focando mais na escrita da Clarice, um pouquinho menos sobre a condição psicológica. Ela chega a um artigo sobre a artista portuguesa Paula Rego, e ela fala... a Paula Rego, nas artes plásticas, faz uma junção da vida doméstica e da vida política, ou seja, uma união, né, entre 2 esferas, que é como o Clarice Lispector faz, que é o que podemos ver em toda a arte brasileira, lusófona, a partir de Clarice Lispector, que parece muito aquela análise inicial do David Treese de juntar o romance social com o intimista, né? Então, aparece aqui ou seja, baseando sobre artes plásticas em Portugal, Clarice Lispector fez isso, então é isso que essa artista está fazendo. O que mostra para a gente uma inversão, né, de paradigmas, porque na situação ex-colonial nossa, nós temos o quê? Sempre a matriz, Portugal, que deu as rédeas, né, que indicou, enfim, tanto economicamente, politicamente, socialmente e até hoje culturalmente, os caminhos
né? Se a gente for pensar em países de lusofonia, se a gente for entender que esse conceito existe. Normalmente é a matriz para as ex-colônias, né? E aqui, com isso, a gente vê uma proeminência do Brasil, via Clarice Lispector, dando as ordens para entender a literatura africana, as artes plásticas portuguesas, etc. E tal. Então, o Brasil assume um papel de destaque e o nome dela e pelo trabalho dela, né? A segunda vertente desses últimos 3 anos é um aprofundamento dessa questão da vertente feminina universal, de encontrar o verdadeiro feminino de todas as mulheres do mundo, universalmente. E isso está ocorrendo principalmente no CSCW, que é o Center for the Study of Contemporary Women's Writing, que é muito interessante. Ele é guiado pela Jill Rai, e eu pude participar de alguns encontros delas, né? Então, elas fazem esse tipo de... Eu não sei que tipo de estudo que é, na verdade, porque é uma mescla muito grande. Então, são estudos abertos, tanto da literatura, das artes, do cinema, da sociologia, mas estudos sobre a maternidade, estudos sobre abuso sexual infantil, estudos com estatística. Então, tudo que vai englobar a questão do feminino, elas estão estudando. E via Claire Williams também aparece muito a Clarice Lispector dando base para esses estudos em diferentes áreas além da literatura. A terceira e última vertente que ela aparece aí é pela Lúcia Vilares, que lançou um livro agora em 2010. Agora em 2010 é ótimo, em 2010, que me pareceu bem diferente. Então, a Lúcia Vilares, ela é brasileira de origem, se eu não me engano, e está lá há muitos anos, né? E a visão dela se assemelha um pouco à da Marta de Sena no início, ou seja, olhando bem para a escrita da Clarice mesmo, mais do que para os temas, mais do que é o que ela representa. E então, olhando bem a fundo da escrita da Clarice, a Lúcia Vilares está criando essa análise das questões de raça em Clarice Lispector, o que é muito diferente, né, do que todo o debate até agora. Então, o livro todo dela é isso, e ela mostra como que, pelos personagens, pela escrita e tal, tinha quase uma denúncia da Clarice Lispector no momento de opressão de raça e de trabalho, e aí o que acabaria gerando as exclusões raciais de hoje. Por exemplo, a Clarice já estaria discutindo de forma muito simbólica, muito quase omitida, num momento em que não pudesse discutir tanto assim, ainda mais estando casada com diplomatas, enfim, coisas, né? Então, é uma visão muito peculiar, muito minuciosa, e me pareceu bacana de discutir, porque ela parece que a Lúcia Vilares está funcionando quase como uma crítica tradutora, eu coloquei no mestrado, porque ela é como se ela fala, olha, o nativo talvez pode ver questões de raça nesse sentido tão sutil, e Clarice aqui metamorfoseia de uma forma tão simbólica, né? E ela vai traduzindo quase num passo a passo, assim. É bem bacana de ler, quem tiver a oportunidade. Então, basicamente, é isso. A linha evolutiva que a gente vê de uma feminista latino-americana para uma feminista brasileira como um modelo de interpretação pós-colonial, como uma união de países lusófonos e como uma proeminência de Brasil, chegando hoje a questões sobre o feminino universal. Talvez isso dê para a gente entender quando a Claire Williams fala que ela é a mulher brasileira, a escritora brasileira mais celebrada e mais importante. Então, é isso. E aí, para a gente terminar, só com uma citaçãozinha da própria Clarice, ela fala assim, talvez, no Laços de Família, ela fala, uma personagem fala, talvez pudesse contar se mudasse a forma, talvez, só em símbolos a verdade caberia, só em símbolos é que a receberiam. Isso faz muito sentido com a publicação atual da Lúcia Vilares e com o primeiro artigo feito sobre a Clarice pela Marta de Sena, que está trazendo a questão do símbolo em Clarice Lispector, que a gente deveria olhar com mais atenção. Ok? Obrigada, Ana Amália. Eu passo, então, a palavra ao Giorgio. Obrigado. Eu também, antes de mais, quero agradecer, sinceramente, todos os organizadores do Conexões, os amigos, que, mais uma vez, me permitiram voltar a São Paulo e vir de tão longe. Agora, quando eu recebo um convite que me permite vir de tão longe, sempre fico bastante perplexo. Digo,
como justificar um pouco um convite tão honroso, quer dizer, são 11.000 quilômetros, é muito. Mas ontem o João César, mais ou menos, aliás, não mais ou menos, muito claramente definiu que é mais ou menos um perfil de um brasilianista hoje, fora, no estrangeiro, alguém que trabalha na universidade, alguém que traduz, alguém que colabora com as editoras e, quando pode, escreve nos jornais e tenta divulgar um pouco. Então, eu pensei, olha, mais ou menos é isso que eu faço. Não significa que eu saiba fazer o que eu faça bem. Eu faço isso. Então, pensei, olha, isso justifica, de alguma maneira, a minha presença nessa mesa. Então, eu gostaria de falar dos dois aspectos que me dizem mais respeito, que poderão ajudar a apresentar o contexto italiano de recepção da literatura brasileira, que são a universidade italiana, e o contexto editorial. Agora, devo dizer a verdade que a condição de docente universitário e de editor, tradutor, é complicada, sobretudo na Itália. É como um passeio na corda bamba. Você tem que ficar em equilíbrio entre aquilo que estuda e aquilo que propõe as editoras, e aquilo que as editoras poderão publicar face àquilo que o mercado italiano poderá solicitar. A única coisa que posso dizer, de alguma maneira, é que nenhuma editora com a qual colaborei faliu. Continuam todas em pé, o que não é pouco. É verdade que a nossa relação com a Nova Frontiera acabou, mas acabou amistosamente, amigavelmente, e continuamos com as boas relações, a ficarmos amigos. Então, agora, a universidade italiana. A universidade italiana, no que diz respeito ao ensino da literatura brasileira, que em Itália o ensino da literatura portuguesa e brasileira é complicada, no sentido que há 18 professores de literatura portuguesa e brasileira em toda a Itália. Vocês aqui têm 2, podiam convidar outros 16 para um jantar e estava tudo feito. Além dos 18, podem acrescentar mais 15 que são professores de língua e tradução. Ou seja, tudo se reduz a 33 docentes que trabalham em 18 universidades. E esses 33 docentes, tendo em conta aquilo que o Ministério nos solicita, tem que lecionar desde as cantigas de amigo da lírica galego-portuguesa até a fala de hoje de Paulo Lins, passando pelas literaturas africanas de expressão portuguesa. Tudo. Então, nós sabemos tudo. O que é maravilhoso. E, nesse sentido, eu diria que é um esforço heróico aquilo que se consegue fazer dentro das universidades italianas. É um esforço heróico porque também muito se falou ontem sobre tradução e tradição. Agora, sem dúvida, entre o italiano e o português existe uma afinidade linguística, uma proximidade linguística. Mas, em termos de tradição cultural, há uma distância. Em que sentido? Nesse sentido que a literatura e a cultura brasileira está tradicionalmente fora do horizonte de formação intelectual italiano. Quando um aluno chega com 18 anos à universidade italiana, não tem nenhuma razão para estudar literatura portuguesa e brasileira. Não, por que deveria fazê-lo? Não, é uma língua que não faz parte do ensino da escola secundária. A diferença do espanhol, inglês, francês, praticamente de todas as outras. Então, o que é que eu devo levar para as nossas aulas? Mesmo assim, eu devo dizer que são precisamente esses 33 docentes, que depois, claro, cada um terá a sua área específica de pesquisa, quem é um filólogo por tradição e trabalha mais com a área medieval, quem trabalha mais com as africanas, quem está mais virado para o Brasil. Mas, enfim, é sempre desses 33 docentes que saem todos os tradutores que hoje trabalham em Itália, boa parte dos editores que trabalham nas editoras ou que coordenam coleções de vários tipos. Ou seja, tendo em conta, digamos, o panorama limitado que a Universidade Italiana hoje tem, é extraordinário aquilo que se consegue fazer. Bom, eu acho que sim, pelo menos. Agora,
como tudo isso se reflete com o panorama editorial, porque os dois mundos, como também já se disse ontem, também na Itália estão bastante ligados. Trabalhar nos 10 anos do Conexões é muito interessante para mim, porque isso me permite trabalhar em Itália desde 2007 a 2017. Ou seja, o meu ponto de partida é a Feira do Livro de Turim, de 2006, que tinha como países convidados Portugal e Brasil, e que representou um ano-chave em termos de traduções e publicações que se fizeram em Itália. Claro que a Feira do Livro de Turim é a maior feira editorial italiana, e nesse ano houve um crescimento notável de traduções e de publicações. Então, esses 10 anos a seguir são como uma herança dessa Feira do Livro de Turim. Então, eu tenho uma boa notícia e uma má. E vou começar pela boa notícia. A primeira é que a boa notícia é que, em termos quantitativos, são 10 anos magníficos. E não vou considerar nos números que vou dar agora aquilo que ontem o Saulo falou de carros-chefes, não? Não vou considerar as traduções do Paulo Coelho, que é um autor provavelmente o mais traduzido, um dos mais traduzidos em Itália, de que, por exemplo, já temos também a tradução da biografia de Fernando Moraes traduzida, não temos a tradução da biografia de Clarice, mas temos a tradução da biografia de Paulo Coelho. Não vou considerar Jorge Amado e todas as reedições das suas obras, não vou considerar as edições das obras de Guimarães Rosa e também não vou considerar a Clarice, por considerá-los os 4 autores que, de qualquer forma, eles continuam a estar presentes nas edições italianas. A presença da Clarice é provavelmente a mais significativa destes 4 neste momento, graças também a uma edição Feltrinelli que reuniu boa parte dos seus romances. O volume se chama La Passione e i Legami, a paixão e os laços, não? Agora, em termos quantitativos, esses 10 anos dão 134 títulos. Ou seja, em 10 anos, nós temos mais do que um livro brasileiro por mês publicado em Itália. O que seria maravilhoso. Eu não, quando fiz esse mapeamento, posso estar enganado, mas não acho que pode faltar algum título, mas creio não muitos. Agora, como se distribuem esses 134 títulos? Temos 101 romances, dos quais a maioria são do século XX, apenas 13 são do século XIX, e Machado, evidentemente, é o autor mais traduzido, mas não é o único. A seguir, temos 14 títulos de poesia, 3 obras de literatura infanto-juvenil, uma obra de teatro, ensaio, numa acepção muito generosa que eu dei ao gênero ensaio-pensamento, digamos, é de 7 títulos, e um gênero bastante praticado é a teologia, que temos 8 títulos. Agora, em Itália, é um gênero que tem um público-alvo bastante amplo e que poderá justificar nesses sentidos. Nós temos 8 títulos nos últimos 10 anos de estudos teológicos, por pensadores brasileiros. Agora, do ponto de vista qualitativo, não nos limitando apenas a esses números, o que é que podem dar essas considerações? O primeiro dado que eu acho relevante é que o que está faltando é o pensamento brasileiro. Esse é algo que já também hoje na mesa com o Bernardo Carvalho foi comentado. Não faltam livros sobre o Brasil. A maioria deles são escritos, porém, por italianos. O Brasil é objeto de estudo, não é sujeito. Claro que há revistas acadêmicas, algumas revistas online que hospedam e se abrem a artigos de críticos e acadêmicos brasileiros. Mas, em termos de uma editoria não acadêmica, está faltando o pensamento brasileiro. Ou seja, o Brasil não exporta produtos com credibilidade intelectual, estou citando, ou, pelo menos, o mercado italiano não os acolhe. Outro ponto de vista que eu considero significativo, há uma dispersão.
Se trata basicamente de traduções, como já chamou um colega, Giovanni Ricciardi, chamou de traduções anômicas, ou seja, que não se inserem dentro de projetos editoriais coerentes. Claro que há algumas exceções, mas na maioria são títulos que entram em catálogos e que não fazem muito sentido dentro desses catálogos. Do meu ponto de vista, é muito claro aquilo que Itália procurava traduzindo as obras brasileiras no século XIX. É bastante claro aquilo que Itália procurava quando traduzia, sobretudo na segunda metade do século XX do Brasil. É absolutamente incompreensível aquilo que estamos fazendo no século XXI. Eu não consigo reconhecer uma linha, pelo menos. É evidente, por outra parte, que há circulação, que graças a uma política cultural, estou a pensar no programa de apoio à tradução, no programa que permitiu também a deslocação de autores brasileiros para que podiam participar em eventos em Itália, a possibilidade de tradutores italianos para virem também traduzirem aqui no Brasil, ou seja, graças a uma forma de mecenatismo, vamos dizer assim, os autores brasileiros circulam com maior facilidade pelo mundo fora, inclusive em Itália. A literatura brasileira tem hoje condições de exportação impensáveis no passado. Mas a minha pergunta é se essa literatura circula ou chega. Esse é o problema. Ou seja, as passagens fulcrais, passagens fundamentais desse discurso que estou tentando apresentar nós temos apoio, tradução, publicação, distribuição, acesso. A má notícia é a distribuição. O ponto realmente fraco desta cadeia, do contexto italiano, é a distribuição. Olhando esses 10 anos e esses 134 livros, na maioria dos casos, estamos falando de editoras locais com uma mínima repercussão a nível nacional. Eu realmente não há nada que esteja mais longe daquilo que pretendo fazer do que defender os grandes grupos editoriais. Não é isso. Eu adoro a bibliodiversidade e já trabalhei com editoras pequenas ou até minúsculas, minúsculas mesmo. Há excelentes catálogos dentro de editoras pequenas ou até minúsculas em Itália. Por exemplo, eu penso na Fábula, editora de Cagliari, que é uma editora, portanto, fora do eixo principal das editoras italianas, ou também na Arco-Íris, por exemplo. Mas também acho que, mesmo não querendo defender os grandes grupos, há uma diferença enorme entre um editor pequeno, minúsculo, mas que lida com o mercado, que tenta propor os seus títulos para o mercado, e um tipógrafo subsidiado, que imprime e logo a seguir armazena e, de vez em quando, vende um livro por correspondência. Então, desse ponto de vista, se eu comecei pela Feira do Livro de Turim de 2006, eu posso pegar outra feira, que é a Feira de Roma. A Feira de Roma é bem menos importante da Feira de Turim, mas é a feira das editoras médias e pequenas, ou seja, não pode participar uma editora grande. Agora, não vou sei dizer, poderíamos ver qual é o patamar que define a editora grande, mas, enfim, participam só editoras médias, e tem condições extremamente favoráveis para que possam participar também editoras muito pequenas. É uma feira muito mais interessante do que a Feira de Turim, porque ali encontram-se catálogos que dificilmente se vêem nessa situação, fora dessa feira. Bom, se eu pegar as editoras que participaram na Feira de Roma dos últimos 2 anos e olhar para o Programa de Apoio à Tradução 2015-2017, se eu decifrei bem aquilo que foi ou apoiado, ou pelo menos foi considerado, não posso estar enganado com os dados, são 52 os títulos vindos de Itália que foram considerados para o apoio, 52 títulos. Agora, desses 52 títulos, eu acho, olhando os nomes das editoras, eu posso não saber muita coisa, eu posso encher 5 bibliotecas com as coisas que não sei. Agora, confesso
que o panorama editorial italiano conheço um pouco. Agora, desses 52 títulos, 30 vão para editoras que eu não conheço, que eu nunca vi, que nem sabia que existiam. Microeditoras, quase os 60%, e estou sendo generoso, porque quando não sabia se essa editora participou na Feira de Roma nos outros anos, eu passei para, considerei pequena, não inexistente, pequena. Ou seja, 60% desses títulos não chegarão ao mercado italiano. E, se olhar para os 134 livros publicados nos últimos 10 anos, não chego aos 60%, mas chego e acrescento as editoras que faliram. Eu não tenho nada a ver com isso, mas faliram. E, portanto, os livros estão fora do mercado. Nós chegamos ao 45% desses 134 títulos que não existem. Vocês podem encontrar, se quiserem, podem ir para o site da editora, mas é extremamente difícil que esses livros cheguem fora daquilo que se falou ontem, que era a bolha dos leitores de literatura brasileira. Ou seja, esses leitores que querem tanto ler literatura brasileira que passam acima de tudo. Vão à procura da editora que não existe. Igual querem, mas não é esse o público-alvo que tem que atingir a literatura brasileira contemporânea. Tem que sair, eu acho, dessa bolha. Então, do meu ponto de vista, para abrir essa literatura brasileira ao mercado e romper essa bolha de leitores tenazes, o papel dos mediadores é fundamental. Quem trabalha na universidade sabe que, se escrever um artigo, você tem que passar por duas avaliações anônimas. Então, eu pergunto, por que não criar uma rede de pessoas que podem dar informações e avaliar as traduções, mas avaliar o projeto editorial, avaliar a presença no mercado? Porque, caso contrário, sem esse tipo de avaliação, os programas são excelentes e as boas intenções são ótimas. Nós temos mais do que um livro por mês publicado em Itália, magnífico, mas temos uma literatura brasileira que fica fora da tradição cultural, proposta por editores que se colocam fora do mercado. E é tudo. Obrigado. Desculpe. Bom, agora a gente vai ouvir o Saulo, então. Por favor. Obrigada, Jorge. Obrigado. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Itaú Cultural, a equipe que nos recebe aqui com muito carinho e que é liderada por Claudinei Ferreira, Felipe Lindoso e João César de Castro Rocha. Agradecer pelo convite. Eu também fiquei muito comovido de voltar a São Paulo, atravessar a Avenida Paulista, cidade onde eu morei durante 5 anos, quando fiz a minha graduação na USP. O que eu tenho para dizer é trazer algumas pistas de reflexão, me baseando na minha experiência como um intermediário da literatura brasileira no estrangeiro, na França, mais especificamente. Então, 25 anos. Desses 25 anos, 18 anos na Universidade de Clermont-Auvergne. Então, uma experiência pedagógica, uma experiência também científica, de pesquisa sobre literatura brasileira, de maneira acessória, de maneira pontual, tradução ou organização de programação cultural. Primeiro ponto. Segundo ponto, é por fidelidade a essa experiência que eu vou cometer uma leve traição ao tema de contextos de recepção da literatura brasileira contemporânea. Porque, na verdade, eu vou falar mais de contextos contemporâneos de recepção da literatura brasileira. E, um pouco na linha do que disse Giorgio, me parece que uma atividade pedagógica de pesquisa no estrangeiro que se focalize exclusivamente sobre a literatura contemporânea pode ser um freio para o objetivo, que seria modificar esses contextos de recepção. Me parece que é necessário trabalhar sobre a literatura brasileira de diferentes épocas para poder contribuir para romper com essa bolha de que o Giorgio falou.
uma ressalva também, como o tempo é curto, eu vou me focalizar mais sobre a parte de pesquisa, dando exemplos de projetos, de publicações, e colocar de lado um pouco a parte pedagógica. Eu poderia ter feito todo preparado como um Giorgio, a gente deveria ter combinado, mas não foi o caso, e para confrontar a presença do ensino da literatura brasileira na França, não vai ser o caso. Eu tinha preparado um PowerPoint, e se a gente pudesse... Então, como refletir há maneiras de dinamizar os contextos contemporâneos de recepção da literatura brasileira, como refletir, pensar em meios de fazer com que novos contextos sejam propostos eventualmente. Em relação à pesquisa que eu venho fazendo, essa pesquisa está inserida em um laboratório, que é esse centro de pesquisa sobre as literaturas e a sociopoética. O plural é importante para nós, porque nós somos um centro... Nesse centro, nós temos mais ou menos 50 pesquisadores permanentes, 60 doutorandos, e nós temos pessoas que trabalham sobre diferentes literaturas. A pluralidade de literaturas é importante para nós, e eu vou falar daqui a pouco de projetos sobre os quais eu trabalhei, em que a literatura brasileira está presente, e essa pluralidade é importante. A esses 110 pesquisadores confirmados ou iniciantes jovens, se acrescentam também pesquisadores exteriores associados que trabalham em outras universidades. Dentro desse conjunto, as pessoas que trabalham sobre literatura brasileira de maneira permanente ou pontual são minoria. E, sendo minoria, nós estabelecemos estratégias para trabalhar e para ter espaço, e nós temos espaço sem dificuldade. Essa problemática se coloca também para os especialistas, por exemplo, de literatura alemã ou norte-americana, que, no conjunto dos 50, também não vão ser minorias. Nesse sentido, a gente, em relação à literatura brasileira, são desenvolvidos diferentes programas de pesquisa e que a gente poderia classificar em dois grandes grupos. Primeiro, há programas de pesquisa, projetos de pesquisa, que têm um caráter transversal, vamos dizer assim, que procuram responder a problemáticas que são problemáticas que dizem respeito a diferentes literaturas. E, nesse âmbito, nós interrogamos textos brasileiros e procurar, nesses textos brasileiros, questionamentos ou elementos de resposta para uma problemática que diz respeito a diferentes literaturas. Então, dando 3 exemplos desse tipo de programa. Nós temos, por exemplo, todo um programa que eu desenvolvi durante alguns anos em torno dessa questão que é a épica e a modernidade. Nós sabemos que há um paradoxo, a partir do século XIX, principalmente, o discurso crítico, surgiu um preceito do discurso crítico que foi se tornando um dogma, que defende a ideia de que a poesia épica é incompatível com a modernidade. Ora, apesar disso, nós temos poetas essenciais em diferentes línguas que compõem poemas que consistem que estão fundados numa estratégia de reabilitação de características da poesia épica. São longos poemas narrativos que representam um passado coletivo e que recuperam elementos formais, temáticos da tradição épica, poemas que são apresentados por eles como sendo epopeias. Então, isso é uma questão que diz respeito a Victor Hugo, Ezra Pound, Neruda, e, no Brasil, é uma questão que diz respeito a Cassiano Ricardo, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Haroldo de Campos, Marcos Acioli, Carlos Nejar. Então, esses poetas brasileiros são convocados para trazer elementos para essa reflexão, ao mesmo tempo que os outros poetas, em um trabalho que é coletivo. Aqui nós temos as capas de 3 livros, os 2 primeiros são obras coletivas, e o terceiro é um livro em que eu procurei refletir sobre essa questão da presença da poesia épica na literatura brasileira do final do século XX. Então, Rita tinha falado um pouco na apresentação da percepção que se pode ter do mesmo corpus no Brasil ou no estrangeiro. Aqui é um caso interessante, e a gente vai ver daqui a pouco o contrário, a percepção que se pode ter de textos considerados como clássicos no Brasil e que não são considerados como clássicos no estrangeiro. Um segundo exemplo de programa transversal são os projetos em torno das relações entre a França e o mundo luso-brasileiro, a circulação
de formas, de textos, de pessoas entre esses dois universos. E, aqui, mais uma vez, a reflexão sobre a literatura brasileira vem se inserir dentro de um conjunto e vem trazer um tom específico, elementos de interrogação ou elementos de resposta para essas problemáticas. E um terceiro tipo de projeto é um projeto que se chama Vozes Contemporâneas. Durante vários anos, reuniu um acervo de entrevistas com escritores vivos, escritores de diferentes línguas. As entrevistas são compostas da seguinte maneira: há uma grade de perguntas que é mais ou menos a mesma para todos os escritores, e uma segunda parte, os escritores leem trechos das suas obras. No caso do Brasil, nós temos aqui fotogramas da entrevista com Cristóvão Teza, com Domício Proença Filho e com Ana Maria Machado. Esse programa nos permitiu elaborar um acervo que pode ser utilizado como material pedagógico ou que pode dar lugar a novas pesquisas a partir dessas entrevistas que foram realizadas. E é um projeto que tem um aspecto que me parece interessante e que a gente vai voltar a falar, que é a perenização dessas entrevistas. Nós sabemos todos o quanto é importante permitir que os nossos estudantes ou o leitor estrangeiro encontre o escritor vivo. Mas a precaução que consiste em fazer com que a passagem do escritor pela universidade ou pela cidade estrangeira seja perenizada é algo extremamente interessante. Perenização através da realização de um vídeo, de uma publicação ou de uma forma qualquer. No caso, o Vozes Contemporâneas nos deixou esse acervo. Nós temos também projetos em que a literatura brasileira é analisada não na base desse confronto, nessa perspectiva que é predominantemente comparatista, então, em comparação com outras literaturas. Nós temos projetos que a gente poderia qualificar de mais especificamente voltados para textos de literatura brasileira. E o projeto que eu pensei que pode ser interessante falar trata justamente da obra de Machado de Assis. E aqui é um exemplo muito interessante dessa percepção diferente que nós podemos ter da mesma obra, estando no Brasil ou no exterior. O motor desse projeto é trazer alguma contribuição para modificar os limites da recepção de Machado de Assis na França. É um projeto que parte de uma constatação. A constatação seguinte: há uma disparidade entre a percepção que o leitor brasileiro comum tem da obra de Machado de Assis. Nós estamos acostumados a considerar que a obra de Machado de Assis é uma obra que nós lemos, que nós voltamos a reler, e, quando nós a relemos, nós temos uma outra percepção dessa obra, e o contato é sempre um contato renovado, prazeroso, interessante, rico. É uma obra que responde aos critérios que Ítalo Calvino considera ser um clássico, nesse sentido. Uma obra com a qual nós mantemos um laço sempre vivo, sempre que nós voltamos a lê-la. Não é o caso, em geral, da percepção que o leitor francês tem dessa obra. Há os que não conhecem Machado de Assis, os que não conhecem ainda, que têm esse privilégio de ainda não conhecer e de um dia, eventualmente, poderem descobrir Machado de Assis, aos que o descobrem e que não têm essa percepção de que é uma obra que merece ser revisitada ou que vale a pena revisitar. E é nesse sentido que há uma reflexão sobre a tentativa de modificação do contexto, mobiliza o projeto, é o motor do projeto. Então, como se trata de contribuir para modificar o contexto, nós pensamos em um projeto que compreendesse um trabalho de reflexão, com publicações científicas, mas que compreendesse também ações. Ações, por exemplo, através da concepção desta exposição. Uma exposição que foi realizada com o apoio de uma série de parceiros, dentre os quais a Unesco. Então, é uma exposição que fez parte das atividades previstas dentro do calendário do primeiro ano da década. O título oficial da década é a década eu acho que de valorização das pessoas afrodescendentes. Então,
o primeiro ano dessa década foi 2015, e, nesse âmbito, a delegação do Brasil junto à Unesco nos apoiou na elaboração dessa exposição. É uma exposição que tem duas grandes características. É uma exposição interativa e itinerante. Então, a exposição itinerante, no sentido em que ela foi apresentada na Unesco e ela está à disposição de escolas, centros culturais, para ser gratuitamente apresentada em outros lugares. Ela é interativa, porque o objetivo é justamente modificar essas fronteiras da recepção, modificar o contexto, contribuir, pelo menos, para fazer isso. E, então, nós temos uma série de painéis, por exemplo, um painel que é uma biblioteca virtual. O visitante pode baixar textos de Machado de Assis, levar para casa no seu telefone. Vídeos. Dentre os vídeos, o que nós estamos vendo aqui, que é um apólogo para todos, o conto Um Apólogo de Machado de Assis, foi publicado na Gazeta de Notícias, depois no livro Várias Histórias. O conto aqui é lido em francês por uns 10 leitores diferentes, que têm características diferentes. E esse trabalho que foi feito no âmbito de uma atividade pedagógica, cada vez, então, os leitores leem trechos. Então, o leitor A lê o primeiro parágrafo, o leitor B lê o segundo parágrafo. Quando nós voltamos a ver o mesmo vídeo, de maneira aleatória, a sucessão se modifica de maneira infinitamente. Então, a mensagem da concepção do vídeo é um texto que pode ser lido e que deve ser lido. É um texto que tem essa característica de que nós falamos, que merece ser frequentado e relido infinitamente. Fora o apoio da Unesco, nós tivemos apoios da Companhia Nacional de Trem, então, empresas, editoras, o Centro de Pesquisa, então, apoios de instituições que têm características diversas. Um segundo tipo de ação, então, em seguida, publicações. Então, por exemplo, nós temos o livro O Conto de Escola, de Machado de Assis, que foi publicado em edição ilustrada na França. Esse conto foi selecionado pelo Ministério da Educação na França para fazer parte de uma lista de livros. Esta edição foi selecionada para fazer parte de uma lista de livros que são recomendados para serem estudados em sala de aula na escola primária na França. E o que é que acontece? O professor de escola primária não sabe necessariamente quem é Machado de Assis, não se interessa necessariamente pelo Brasil. Então, o trabalho que nós fizemos foi realizar com uma equipe de pesquisadores de ciência da educação, de pedagogia, realizar um trabalho junto a escolas primárias para conceber exercícios, atividades pedagógicas e elaborar um manual de apoio para que o professor possa utilizar, o professor de escola primária possa utilizar esse livro junto ao seu público de alunos que têm entre 9 e 10 anos. Se a exposição se dirige a um público diversificado, leigo, aqui nós temos também dois tipos de público: o professor, o inspetor, o conselheiro pedagógico e a criança, que vai ter a possibilidade de descobrir esse texto em um contexto escolar e, eventualmente, isso pode, eventualmente, constituir uma porta para descobrir outros textos de Machado de Assis. Um outro tipo de publicação foi a primeira edição bilíngue em francês do livro Várias Histórias. Publicado na editora, na Classique Garnier, eu fiz um trabalho de estabelecimento do texto, confrontando todas as versões do texto, as edições publicadas em vida por Machado de Assis e edições posteriores. Como acontece sempre nos livros dessa coleção, um trabalho de introdução, notas de rodapé, em que eu me dirijo ao público-alvo dessa coleção, que é o quê? É um público letrado, universitário, que se interessa por literatura, mas que não conhece necessariamente a literatura brasileira. Então, algumas notas que consistem em, por exemplo, situar a conotação, dar a conotação sociocultural de tal ou tal rua do Rio de Janeiro, ou explicar uma introdução que apresenta o autor e chama a atenção para o interesse da obra.
e um trabalho também de retradução. Esse livro tinha sido traduzido no começo do século XX, por um tradutor que teve um papel muito importante na relação entre França e Brasil. Ele se chama, o tradutor, Adrien Delpech, um francês que era professor do Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, e que, já em 1910, publica a tradução de várias histórias. Adrien Delpech tem um trabalho pioneiro, fez uma tradução extremamente interessante. Bom, ele entrou para a história da tradução por um fato um pouco cômico, é que ele também traduziu Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o capítulo 130, cujo título é Para Intercalar no capítulo anterior, o tradutor seguiu ao pé da letra a indicação do título, e o capítulo 130 ele inseriu entre o primeiro e o segundo parágrafo do capítulo 109 do romance. Mas a tradução de várias histórias é uma tradução que tem muitas qualidades, mas é uma tradução que, bom, a gente sempre é muito fácil encontrar os erros dos outros tradutores, né? Tem alguns erros de compreensão, etc. Tem um aspecto da tradução que a gente poderia dizer, porque eu não tenho outra palavra, envelheceu de um certo modo, ou pelo menos que um aspecto da tradução que não está em adequação ao meu objetivo, que é fazer com que o leitor da coleção Classique Garnier se interesse pelo texto. Então, foi esse trabalho que eu procurei fazer na retradução do livro. O livro tem tido uma certa repercussão. Ele foi lançado em um formato capa dura, que é mais caro, e um outro formato capa mole. Em janeiro de 2018, ele vai ser lançado em edição de bolso. Um outro tipo de publicação, aqui nós vamos nos dirigir a um outro público. Eu falei da exposição, o manual dirigido aos professores, várias histórias na coleção Classique Garnier, e aqui nós temos um conto de Machado de Assis, o dicionário. O dicionário, publicado também em Gazeta de Notícias, e que nós publicamos em uma edição bilíngue, em formato cartoneiro. Esses livros artesanais que são fabricados, cuja capa é fabricada a partir de papelão reciclado. Existe uma rede internacional de editoras cartoneiras. Então, nós recorremos a uma parceria entre uma editora recifense, Mariposa Cartoneira, e uma editora de Clermont-Ferrand, Cosette Cartoneira. É no âmbito dessa parceria que nós fizemos uma edição desse conto. Renovação dos contextos. O conto tinha sido primeiro publicado na primeira página da Gazeta de Notícias, retomado em páginas escolhidas, e o desafio seria procurar romper a bolha e sensibilizar um outro público, o público dessas editoras cartoneiras. Então, o rigor que eu tinha utilizado, a tentativa de rigor, que eu tinha utilizado para fazer a edição do Várias Histórias, foi o mesmo para fazer a tradução, para escrever o pós-fácil, a fixação do texto, o mesmo rigor. O volume publicado em formato cartoneiro, em edição bilíngue, é acompanhado de ilustrações. Ilustrações que procuram indicar uma nova pista de leitura do texto. Esse conto, vocês se lembram, conta a história de um tirano que tem a pretensão de ser poeta, que derruba o poder do seu reino e que tem a pretensão de ser poeta. E, quando assume o poder, ele modifica a legislação à medida que a história vai avançando, e ele só encontra dois limites ao seu poder tirânico,
o limite do seu talento, ele não consegue se afirmar como grande poeta, e um segundo limite, que é o limite do coração da sua bem-amada, que ele não consegue seduzir. Então, a ilustração feita por Wellington de Mello chama a atenção para esse aspecto e indica uma leitura deliberadamente anacrônica do conto de Machado de Assis. O Bernardino, que, quando se torna monarca, passa a se chamar Bernardão, é o personagem central, e a ilustração sugere uma nova atualidade para o texto de Machado de Assis, que tinha sido publicado primeiro em jornal, segundo na coletânea Páginas Escolhidas, e agora no âmbito dessa publicação artesanal, cartoneira, e com esse objetivo deliberadamente anacrônico. Então, em suma, como dinamizar os contextos de recepção, como contribuir para que novos contextos de recepção surjam, como procurar romper essa bolha. Eu tenho a impressão que é muito importante sempre aliar duas coisas. Pesquisa específica sobre corpos brasileiros, mas o confronto com outras literaturas é fundamental. Chamar sempre a atenção para o fato de que os autores brasileiros têm algo a dizer quando se trata de questionar, de levar à frente questionamentos sobre a história dos gêneros literários, sobre a coexistência de ideologias dentro de uma época, sobre a relação entre gêneros literários e gender, que é um dos programas que nós desenvolvemos e de que eu não falei. Então, a confrontação é importante para evitar um efeito de isolamento que pode dar a impressão de que a literatura brasileira vive de maneira estanque dentro do mundo. Um segundo ponto, me parece, é procurar multiplicar os públicos-alvos, para romper com esse público, quer dizer, romper não, ultrapassar as barreiras desse público cativo com antecedência que se interessa por Lispector ou por um autor brasileiro, porque é uma pessoa que se interessa pelo Brasil. Terceiro ponto, recorrer a parcerias. A gente sabe muito bem disso. Em situações de minoria, a parceria é algo extremamente importante. Então, recorrer a parcerias, a editoras diversas, instituições diversas, que é uma maneira também de contribuir para que os públicos-alvos sejam diversificados. Um outro ponto que me parece muito importante é fazer o máximo possível para melhorar a qualidade das traduções. A tradução mal feita tem perna curta, ela é esquecida de um certo modo a um certo momento. Então, os programas de incentivo da Fundação Biblioteca Nacional é um programa importante, mas que talvez merecesse haver um trabalho, uma preocupação maior, em certos casos, para avaliar a qualidade das traduções. E, finalmente, procurar, e o que tem a ver com esse problema da tradução, a preocupação com a perenização das ações. Encontros com autores são importantes, que eles sejam filmados é muito importante para que nós tenhamos um material pedagógico e uma memória do encontro. Edições, traduções e assim por diante. Então, essencialmente, é o que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção. Saulo, obrigada. Nunca a regra dos 30 segundos foi tão literal, porque, na verdade, eu fiquei tão concentrada no que eles estavam dizendo que não controlei o tempo como devia. Fui uma péssima mediadora. Eu não vou ter tempo. Chegaram muitas perguntas da plateia. Eu não extrapolei tanto assim? Não, tá eu que extrapolei aqui. Chegaram muitas perguntas da plateia. Eu não vou ter tempo de fazer. Na verdade, acho que eu vou conseguir fazer uma pergunta e vou pedir para cada um e pedir para vocês responderem muito brevemente. Mas peço desculpas a quem fez as perguntas e vou entregar a eles. E, por favor, procurem-nos depois para as respostas. Bom, meu critério de escolha aqui foi perguntas que eu acho que podem ser respondidas rapidamente. Algumas exigem um tempo maior, então... para a Ana Malha, tem uma pergunta da Lídia Santos e uma da Marta Peixoto.
A Marta pergunta uma coisa que eu acho que você vai responder rapidamente, que é, nos ensaios que você examina em revistas inglesas, você encontrou menção específica a Hélène Cixous e sua utilização da Clarice como exemplo maior de uma escrita feminina. E a Lídia Santos pergunta se você viu alguma influência da apresentação da Clarice como judia, introduzida por uma biografia publicada. Eu imagino que ela esteja se referindo ao trabalho do Moser, né? Imagino, talvez seja isso. Se houve alguma percepção diferente a partir dessa identidade da Clarice como judia. Ainda a Lídia, para o Giorgio, ela pergunta se a imensa imigração italiana ao Brasil não ajudou no interesse pela literatura brasileira. E aí eu só juntaria mais uma pergunta. No seu depoimento da última vez que você veio aqui, você disse que havia uma procura muito grande de alunos interessados no Brasil. Fico me perguntando se no Brasil, esse Brasil atualmente, se essa procura continua ou se houve um declínio dessa imagem. E o Saulo tem uma pergunta do Felipe Lindoso, que diz: o governo francês, em vários programas, promoveu muito a difusão da literatura francesa no Brasil, mas também de autores brasileiros na França, em visitas desses autores à França. Inclusive, as livrarias de... Felipe? As livrarias de província. Como se enquadra nesse contexto? Eu acrescentaria a França, um país com que o Brasil teve relações tão estreitas por tanto tempo. Obrigada, desculpem. Bom, bem rapidamente, que eu extrapolei muito quando eu falei também. Sim. Ganhamos 15 minutos. Então, vou ficar falando. Não. Foi a Marta Peixoto, né, sobre a Cixous, ou foi a Lídia? Foi a Marta? Marta, sim. Isso que, mais dos anos 90... que, quando começam a debater o desenvolvimento dos estudos feministas em termos de Europa mesmo, sim, a Cixous claramente é traduzida para o inglês, e as que estão, principalmente as intelectuais que estão publicando sobre Clarice e relacionando com os estudos feministas, sempre partem pela tradução da Cixous, pelos comentários dela. Sim, a visão dela guia muito o que vai ser publicado na Inglaterra, claramente. Sim. E sobre a questão dela ser judia, né? Foi a Lídia, e aparece, e tem aparecido cada vez mais, né? Essa biografia do Moser vendeu bastante, e quatro romances da Clarice foram retraduzidos nesses últimos anos, 2013, se eu não me engano, e ele fez, eu não sei se ele organizou a coleção, alguma coisa assim, mas tem uma introdução dele em algumas delas, né? E nessa introdução está bem biográfica, está bem. Ela escreve assim por ser judia, ela, né? Enfim. Então, que é até uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, né? Tem uma hiperbiografização da Clarice no momento e pouca atenção para os símbolos e para a escrita dela. Sim, sim. Eu acho que ele viu aí, eu estou perguntando se foi publicado em Oxford. Sim, sim. Tá. Então, eu acho que sim, acho que ele está trazendo essa questão, né, da vida dela de uma forma bem forte. Bom, a primeira resposta não. Os laços de imigração entre Itália e Brasil não me parece que tenha nenhum reflexo hoje em dia na procura de literatura brasileira. Não. Posso estar enganado, não sei se o Roberto pensa de outra maneira, mas não. E nas universidades italianas, nos departamentos, há procura dos alunos, que, repito, chegam de uma maneira surpreendente, porque a escola secundária não os empurra para os estudos portugueses e brasileiros, mas o aluno que depois chega, e estão crescendo em todas as universidades italianas, tem uma enorme procura
Há uma enorme procura de cultura, de literatura brasileira, história brasileira. Claro que, por proximidade geográfica, os programas de mobilidade estudantil facilitam as bolsas para a mobilidade para Portugal, é evidente, e os programas, a possibilidade de mobilidade, de intercâmbio com o Brasil são mais limitados. Mas isso não significa que não haja um grande interesse nesse sentido. Aliás, a nossa disciplina... Vou dizer uma coisa que em Portugal não digo, não posso dizer aqui. A nossa disciplina se chama Literatura Portuguesa e Brasileira. Se chamasse Literatura Brasileira e Portuguesa, teríamos mais alunos, provavelmente. Mas estamos sendo transmitidos, não? Felipe, eu confesso que eu não conheço programas do governo francês que financiem viagem de autores brasileiros. Em que programa você estava pensando? Vários, inclusive programas que são de incentivo às livrarias, às editoras, às livrarias através das editoras. O máximo que você está citando aqui já foi 5 anos, ao interior da França. Tá. Eu não fiz tudo isso. Eu não sabia que eles financiavam. Tá. O que eu percebo, e é uma coisa interessante, é que, por exemplo, um autor brasileiro ou português que seja publicado por uma editora francesa, nós podemos estabelecer parcerias com livrarias, entre a livraria e a universidade, para trazer o autor, em que a editora, em geral, não financia a viagem, nada, e nós dividimos os gastos, o investimento necessário para fazer esse tipo de encontro. Outra coisa que eu percebo também, nós tivemos a oportunidade, durante 2 anos, de trabalhar, de estabelecer uma parceria entre um evento que existe em Clermont-Ferrand há 32 anos, que é a Semana da Poesia, que é todos os anos, o evento central acontece no mês de março, durante uma semana, poetas, uma série de atividades em torno da poesia, e, ao longo do ano, atividades pedagógicas. Uma parceria entre a Semana da Poesia e o Festival Internacional de Poesia do Recife. O festival que durou 2 anos e depois foi suprimido. O Festival Internacional de Poesia era promovido pela prefeitura. A Semana da Poesia existe há 32 anos e é inteiramente algo promovido por uma associação. Eles têm uma secretária que é contratada e que faz todo o trabalho ao longo do ano, mas todo o resto depende desse trabalho voluntariado das pessoas em torno do evento. Foi uma experiência extremamente interessante, porque a gente viu maneiras completamente diferentes de promover a cultura, o acesso à cultura, o trabalho em torno da poesia, já nessa maneira de estruturar a coisa. Por um lado, o festival é financiado inteiramente pelo poder público, por outro lado, o festival depende desse voluntariado e tem o apoio do poder público, etc. E depois nós percebemos coisas interessantes. A concepção que se tem de poesia em um lado e outro é completamente diferente. O Festival Internacional de Poesia do Recife abordava uma série de modalidades, desde o slam até a poesia de improviso, etc., enquanto que a concepção que se tinha de poesia na Semana da Poesia de Clermont-Ferrand era uma concepção mais, vamos dizer, mais livresca, talvez, de poesia mais tradicional. Olha, está sobrando tempo, vejam só. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta, na verdade, um comentário à sua fala. Quando comentei o artigo seu que eu tinha lido, me chama muito a atenção essa ideia, exatamente, acho que era isso que a Lídia falava ali, de um apagamento dessa identidade, né, nacional. Mas, durante a sua apresentação, me chamou a atenção uma certa incorporação da Clarice, uma apropriação, digamos, dessa figura, acompanhando certos modismos da crítica, né? Isso é muito interessante, como um trabalho de recepção que acompanha um período aí de 20 anos, sei lá. Enfim, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso.
para o Giorgio, na verdade, eu tinha uma curiosidade que era... Você já falou sobre isso um pouquinho, 3 anos atrás, mas falar um pouco mais dessa experiência de editar literatura brasileira na Itália. E para o Saulo, isso tem a ver também um pouco com o que o Giorgio falou, tem um gargalo, que é um gargalo de distribuição da literatura brasileira na Europa, não só lá, mas me lembrei agora da fala da Isabela Borges, lá na Bralic, em que ela disse que os livreiros, quando sabiam literatura brasileira, eles não queriam nem receber os livros. Não me interessa. Então, há esforços como esse, né, que é um esforço dentro da universidade, também fora dela, né, há essas pequenas editoras aí das quais ninguém nunca ouviu falar, como mencionou o Giorgio, mas tem um nó aí que é difícil de transpor, né? Então, enfim, se você pudesse falar um pouquinho disso na França, tal. Então, passar aqui, e aí acho que são as considerações finais já de vocês. Rita, eu estou feliz que você fez essa questão, essa observação, porque eu estou aqui desde a hora que eu terminei a apresentação falando, puxa, a conclusão maior eu não falei. E é exatamente essa, assim. Como eu coloco aqui com as palavras, lendo... desculpa, antes de ler, vou falar. É exatamente isso, que a Rita falou. Acompanhando a Clarice, a gente acompanha os modismos interpretativos. Basicamente, é isso mesmo. E eu ousaria até ir um pouquinho além e falar que, acompanhando a recepção da Clarice no Reino Unido, a gente entende os processos de formação e de desenvolvimento da área dos estudos literários e culturais sobre o Brasil, sobre a América Latina e sobre a lusofonia no contexto britânico. Então, ela é quase que, que fala do símbolo, ela é quase o símbolo que faz a gente entender o Brasil e a literatura, né, da América Latina, a lusofonia, dentro do contexto britânico mesmo. Bom, eu posso falar da experiência assim, com a editora Nova Frontiera, que eu colaborei durante mais de 10 anos, dirigindo uma coleção que agora deve ter chegado a mais de 70 títulos. Enfim, no que diz respeito aos autores brasileiros, a minha preocupação era propriamente essa. De um lado, propor uma variedade dos autores, né? Escolher autores que, de alguma maneira, fossem extremamente diferentes entre eles. Do outro ponto de vista, não são necessariamente autores com os quais eu trabalho nos meus cursos no departamento, não é isso. Em alguns casos, até posso dizer que eu pessoalmente posso não gostar, mas a ideia é permitir ao editor de publicar um livro que, do meu ponto de vista, pode vender mais, para depois ter a possibilidade de publicar outro que venderá pouco. Se eu proponho só livros bons, mas que não vendem, o editor fecha. Então, o equilíbrio é procurar algo que eu acho interessante, de qualquer maneira, algo digno de ser publicado, do meu ponto de vista, que possa ter também um potencial comercial, e que me permita, junto com o editor, graças a essas tiragens que se venderam, impor algo que eu digo, olha, a tiragem aqui pode ser mais reduzida porque não vamos vender tanto. Então, o que é que eu propus? Por exemplo, numa coleção que é de clássicos do século XX, enfim, uma coleção diferente, Caio Fernando Abreu, na coleção mais virada para o extremo contemporâneo era Rufato. Do Rufato, eu não comecei por eles eram muitos cavalos e nunca se chegou a publicar O Inferno Provisório, porque do meu ponto de vista, eu até falei disso com o Luís, era um suicídio. Não havia maneira de propor um autor desconhecido em Itália, começando pelas obras mais íngremes para um leitor italiano. Então, começamos por obras que eu achei que podiam ter uma repercussão maior. Steven Lisboa, lembrei de você, de mim você já nem se lembra. Depois chegamos a... Mas, dessa maneira, se chegou a publicar mais livros do autor. Se calhar, agora, será possível, por parte do outro editor, ou por mesmo, começar O Inferno Provisório. Ana Paula Maia,
E, junto com Ana Paula Maia, Adriana Lisboa. Eu tenho dificuldade a imaginar duas autores mais distantes entre elas, da Ana Paula Maia e Adriana Lisboa, mas a minha intenção era que o leitor tivesse essa possibilidade de que do Brasil pode chegar tanto a Adriana Lisboa como a Ana Paula Maia. Quer dizer, assim parece que eu conheço o mercado brasileiro, italiano de uma maneira perfeita e sei a receita. Não, a maioria das vezes correu pior do que eu esperava. Mas havia pelo menos uma estratégia. Em relação à questão sobre esse gargalo, essa barreira invisível, o que ficou subentendido no que eu disse é que não há nenhuma fórmula milagre, não há milagres, nenhum milagre pode ser feito. Mas eu acredito que, através de certas ações, nós podemos contribuir para que haja modificações na recepção. Então, ações que passem pela qualidade da tradução, a multiplicação dos públicos-alvos, a multiplicação das parcerias, isso são ações que podem contribuir para que mais textos circulem e mais autores brasileiros sejam conhecidos na França. Bom, eu agradeço muitíssimo ao Saulo, ao Giorgio, à Ana Amália e a vocês. Peço desculpas de novo a quem não teve a pergunta feita, mas eu vou passar para eles. E lembrando que, daqui a pouco, a gente tem a mesa das 8 horas, que é língua portuguesa, um obstáculo, com Minh Shui Fei, Peg Sharp, Roberto Vec, mediação do Felipe Lindoso. Obrigada, até já. Obrigada a vocês.